A autoestima baixa não é frescura. É um silêncio interno que te consome por dentro. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais, inadequado, como se estivesse sempre devendo algo para o mundo, tentando se encaixar em um molde invisível que nunca te serve direito? O problema é que ninguém nos ensina como se reconectar com a gente mesmo. Ninguém nos mostra o caminho de volta para dentro. Nos vendem autoestima como se fosse um pacote pronto. Basta se olhar no espelho, repetir uma frase bonita, seguir uma moda, alcançar um corpo, um status, um número de seguidores. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, sabe que tudo isso é só superfície. A autoestima de verdade, aquela firme, silenciosa e inabalável, não nasce da aparência, mas da integridade. Não vem do quanto te aplaudem, mas do quanto você se respeita. E aqui está o ponto crucial. Se você não se sente digno da própria companhia, tudo o que fizer será uma tentativa de fuga. E fugir de si mesmo é um vício disfarçado de normalidade. Você se perde nos outros, nas distrações, nas comparações. E é assim que, dia após dia, você vai esquecendo quem é. Vai se moldando para caber. Vai apagando a própria luz para não incomodar. Vai se convencendo de que precisa de aprovação para se sentir inteiro. Mas não precisa. A verdade é que a autoestima não se encontra, se constrói. Tijolo por tijolo. Através de escolhas difíceis, silêncios duros e verdades que doem mais do que confortam. Mas são essas verdades que libertam. Só que ninguém te diz isso. Porque dá trabalho. Porque exige coragem. Porque envolve dizer não quando todos esperam um sim. Envolve ser mal interpretado, criticado, deixado de lado. Mas também envolve um reencontro com sua força, com seu valor, com aquilo que você não precisa provar para ninguém, só sustentar em si mesmo. E é por isso que esse vídeo não é mais um vídeo motivacional que te joga para cima com frases de efeito. É um convite direto e honesto para você parar de tentar se consertar e começar a se reconstruir. Não para agradar, mas para ser inteiro. Aqui você não vai ouvir o que é bonito. Vai ouvir o que é necessário. E eu não vou te entregar promessas fáceis, mas 3 passos que, se forem aplicados com seriedade, vão começar a virar sua chave interna. 3 atitudes não convencionais, mas profundamente transformadoras. 3 movimentos que talvez ninguém nunca tenha te incentivado a fazer. Justamente porque eles te tiram do piloto automático e te obrigam a assumir o comando da própria vida. E antes de continuar, um aviso. Se você assiste esse vídeo só por assistir, ele vai passar como mais um. Mas se você abrir espaço dentro de si e encarar o que for dito aqui com honestidade, pode ser que alguma coisa comece a mudar. Pode ser que um desconforto surja, e é exatamente esse desconforto que sinaliza o início da mudança. Porque a autoestima não nasce do conforto, nasce da superação diária de si mesmo. Nasce da decisão de não se abandonar mais, de não aceitar menos do que você merece, de não viver em função do olhar dos outros. E é nessa decisão, ainda que silenciosa, ainda que só sua, que tudo começa a mudar. Então respira fundo, presta atenção e vem comigo. Os próximos minutos podem marcar o início da sua reconexão, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias. Apenas um convite honesto para se tornar alguém em quem você confia, mesmo quando ninguém mais confia. Mate o personagem que você criou para agradar os outros. Em algum momento da vida, você começou a vestir uma máscara. Não foi algo planejado nem consciente. Talvez tenha acontecido quando percebeu que rir das piadas certas fazia as pessoas gostarem mais de você, ou quando se calou para não causar conflito, ou ainda quando escondeu suas opiniões, seus gostos, seus sentimentos mais profundos para parecer mais fácil de conviver. O tempo passou, e essa máscara deixou de ser uma escolha e passou a ser uma rotina. Aos poucos, você deixou de saber quem realmente é. Parou de se escutar, parou de se permitir. E sem perceber, criou um personagem, uma versão socialmente aceitável de si mesmo. Alguém que agrada, que se encaixa, que não incomoda. Alguém funcional, mas não verdadeiro.
Esse personagem que você criou para sobreviver foi útil por um tempo. Ele te deu aceitação, proteção, talvez até sucesso, mas agora ele virou uma prisão, uma casca pesada que esconde sua verdade. Ele sorri quando você quer gritar. Ele concorda quando você quer discordar. Ele finge leveza quando por dentro tudo está desmoronando. E o preço que se paga por manter esse teatro é altíssimo. Porque cada vez que você silencia sua verdade para ser amado, um pedaço da sua autoestima morre. Cada vez que você reprime sua essência para caber, sua alma se encolhe. Cada vez que você se molda demais, você deixa de ser inteiro. E é por isso que, apesar de parecer tudo certo por fora, por dentro, você se sente vazio. Porque esse você que os outros veem não é você. É só um disfarce. Você pode até ter construído relacionamentos em cima desse personagem. Pode ter ganhado a admiração de muita gente. Pode ter se tornado referência, exemplo, alguém bem resolvido aos olhos dos outros. Mas o que vale tudo isso se quando ninguém está olhando, você sente que não pertence à própria vida? O que vale a aprovação externa se internamente você vive em guerra? O mundo pode te aplaudir de pé, mas se você mesmo não se respeita, tudo desmorona no silêncio. A verdade é que a autoestima não tem nada a ver com a imagem que você passa, e tudo a ver com o quanto você se sente verdadeiro, íntegro, alinhado com sua essência, mesmo que isso custe desaprovação. Matar o personagem não é se rebelar, nem sair rompendo laços, nem gritar verdades na cara de todo mundo. É muito mais profundo e silencioso do que isso. É parar de negociar sua identidade. É ter coragem de dizer, isso não sou eu. É recusar os papéis que te fazem parecer forte, quando por dentro você só quer respirar. É desconstruir a imagem que você achou que precisava ter para ser aceito. É olhar no espelho sem filtros, sem armaduras e dizer, é com esse ser imperfeito, contraditório e real que eu vou caminhar. Porque só a partir daí você começa a reconstruir algo autêntico, algo que se sustenta sem fingimento, algo que te liberta da dependência da aceitação alheia. Claro que isso assusta. Abrir mão de um personagem construído ao longo de anos é como perder uma pele. E dói. Assusta porque esse personagem te protegeu. Ele te manteve seguro em ambientes hostis. Ele te poupou de críticas, de rejeições, de fracassos. Mas o que protege demais, aprisiona. E o que é confortável demais, paralisa. A liberdade exige exposição, exige vulnerabilidade, exige que você se apresente como é, mesmo correndo o risco de não agradar. E é nesse risco que a autoestima floresce. Porque ela não nasce quando todos te aprovam. Ela nasce quando, mesmo sendo rejeitado, você continua inteiro. A verdade é que enquanto você continuar alimentando esse personagem, qualquer elogio será vazio, porque você sabe que ele não é para você, é para a máscara. Enquanto você não se mostra como é, nunca vai se sentir realmente amado, porque vai viver com a dúvida: será que gostam de mim ou da versão que eu inventei? E essa dúvida mina tudo. Ela sabota sua confiança, ela arruína seus vínculos, ela te transforma num fantasma de si mesmo, vagando entre expectativas, tentando agradar, tentando não errar, tentando não incomodar. E você nasceu para muito mais do que isso. Matar o personagem é voltar para casa, é se reencontrar com a sua voz, com seus limites, com suas vontades. É permitir que o mundo veja quem você é de verdade e não quem você acha que deveria ser. E sim, isso vai incomodar algumas pessoas. Vai assustar quem só estava ao lado da sua versão editada. Vai decepcionar quem só te amava pelo que você representava. Mas também vai atrair pessoas novas. Gente que se conecta com sua verdade, que valoriza sua essência, que respeita seus limites e que principalmente te reconhece mesmo quando você está despido de performance. Essa transição é dolorosa, mas necessária. Não dá para viver uma vida plena sendo alguém que você não é. Em algum momento, ou você assume sua verdade, ou ela vai gritar dentro de você até virar sintoma. Ansiedade, culpa, confusão, esgotamento, tudo isso é reflexo de uma vida que não está sendo vivida em sua plenitude.
E quanto mais tempo você passa fugindo de si, mais difícil é se encontrar. Por isso, pare agora, respira, olha para dentro e pergunta com sinceridade: quem eu me tornei para ser aceito? Se a resposta for dolorosa, não fuja, abrace. Essa dor é o início da libertação. Você não precisa mais representar. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais carregar esse personagem como se ele fosse sua única opção. Você tem o direito e o dever de ser quem você é. Mesmo que isso desagrade, mesmo que isso mude tudo, mesmo que isso te deixe mais só por um tempo, porque a solidão de ser verdadeiro vale infinitamente mais do que a companhia conquistada por fingimento. Autoestima radical começa com a morte simbólica da mentira que você mesmo criou sobre si e renasce no momento em que você escolhe finalmente ser inteiro, sem máscaras, sem disfarces, apenas você. E isso basta. Isso sempre bastou. Se identifica com isso? Comenta aí. Cansei de representar. E se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita agora. O like ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para quem também está tentando se reencontrar. Faça algo difícil que ninguém está te cobrando. Existem dois tipos de esforço: o que você faz porque te mandaram e o que você faz porque decidiu por si mesmo. O primeiro é comum, está em todo lugar. É o esforço empurrado por obrigações, metas externas, medo da punição ou vontade de agradar. Mas o segundo tipo, esse é raro. E é nesse segundo que nasce uma autoestima verdadeira, sólida, que não depende da opinião de ninguém. Porque existe um tipo de força que não se constrói sob os olhos dos outros, mas no silêncio de quem faz mesmo quando não há plateia. E é esse tipo de força que muda tudo. Quando você se compromete a fazer algo difícil sem que ninguém esteja te cobrando, você entra num campo de transformação profunda. Isso porque você está dizendo para si mesmo, com ações e não palavras, que é capaz de escolher o desconforto pelo simples fato de que isso te fortalece. E não porque vai render curtidas, aplausos ou reconhecimento, mas porque isso te molda, te eleva e te separa do que é comum. A maioria das pessoas só age quando há uma cobrança direta. Cumpre prazos porque senão leva bronca. Treina porque quer mostrar resultado no corpo. Estuda só para passar na prova. Esse tipo de ação tem prazo de validade. Ela dura até que o incentivo externo acabe. Mas a autoestima construída assim também é frágil. Ela desaba na primeira crítica, na primeira rejeição, no primeiro dia em que ninguém aplaude. Por outro lado, quem se acostuma a agir sem precisar de pressão, começa a cultivar algo diferente: respeito próprio. A pessoa que acorda mais cedo não porque tem um compromisso, mas porque decidiu usar melhor o próprio tempo, está se libertando. Quem estuda fora do horário porque quer se tornar mais útil, está se colocando em movimento. Quem treina sem estar com vontade, só porque se comprometeu consigo mesmo, está se tornando confiável aos próprios olhos, e isso vale mais do que qualquer validação externa. Porque no fim do dia, a única pessoa com quem você realmente precisa estar em paz é você. Fazer algo difícil sem que ninguém esteja te cobrando é um tipo de voto interno. Um acordo entre você e sua consciência. E esse voto tem poder. Cada vez que você cumpre com algo que decidiu sozinho, sem plateia, sem cobrança, sem obrigação, sua mente grava: eu sou capaz de confiar em mim. E esse sentimento é o que sustenta a verdadeira autoestima. Não importa o quanto o mundo te admire se você se sente um impostor. Mas se você sabe que está fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém vê, você se torna inabalável. Isso não significa viver em sofrimento ou virar um robô da produtividade. Significa apenas que você começa a escolher desafios que te moldam, pequenas ações diárias que te puxam para cima. Pode ser deixar o celular longe quando vai dormir. Pode ser caminhar meia hora ouvindo silêncio em vez de mais distração. Pode ser terminar aquele livro que abandonou na metade. Pode ser resistir à tentação de responder por impulso. Nenhuma dessas atitudes é grandiosa aos olhos dos outros, mas internamente elas acumulam força.
São pequenas vitórias que constroem uma base sólida. E quando você vence a si mesmo em silêncio, você começa a se respeitar de um jeito que ninguém pode tirar. As redes sociais criaram um mundo onde tudo precisa ser mostrado. E com isso, fazer em segredo se tornou quase um ato revolucionário. Mas os estoicos sempre ensinaram: treine no silêncio, prepare-se no escuro. E quando o mundo te testar, você não vai fraquejar. Autoestima é isso. Não é se achar superior. Não é se sentir bonito o tempo todo. É saber que você aguenta, que você tem consistência, que sua palavra vale, nem que seja só para você. E quem cumpre com a própria palavra desenvolve uma confiança que não precisa ser exibida, apenas vivida. Faça algo difícil. Faça por você. Não porque alguém mandou, não porque vai aparecer, não porque vai render likes. Faça porque você quer evoluir. Faça porque sua paz depende disso. Faça porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E quando você começar, vai perceber uma coisa. Tudo o que te parecia impossível, na verdade, só estava esperando sua decisão de começar. Pode ser desconfortável no começo, pode ser solitário, mas com o tempo vai ser natural. Vai ser parte de quem você é. E quando isso acontecer, você não vai mais depender da motivação dos outros. Você será o seu próprio impulso. E isso é liberdade. A pessoa que você está tentando se tornar está esperando você dar o primeiro passo sem plateia, sem anúncio, sem reconhecimento, só com vontade de ser alguém em quem se pode confiar. E isso começa agora, não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando alguém te cobrar, mas hoje, com você, por você e para você. Se esse vídeo está ajudando você de alguma forma, já clica no botão hypar aqui do YouTube. É de graça. Você pode fazer isso até 3 vezes por semana e ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também precisam desse conteúdo. É uma forma simples de apoiar sem gastar nada. Então aproveita e dá essa força, beleza? Seja brutalmente honesto com você mesmo, mesmo que doa. Tem algo que ninguém gosta de admitir, mas todo mundo sente. Aquele peso silencioso de estar vivendo abaixo do que sabe que poderia. Você pode até esconder isso dos outros, com distrações, piadas, rotina, produtividade. Pode até se convencer por um tempo de que está tudo bem. Mas no fundo sabe. Sabe quando está traindo seus valores. Sabe quando está se acomodando. Sabe quando está sendo menos do que pode ser. E essa percepção não precisa de palavras. Ela aparece no incômodo que cresce no peito, no cansaço que não vem do corpo, no vazio que não se preenche com nada. Você sente, sempre sente. É por isso que a honestidade consigo mesmo é um divisor de águas. Enquanto você continuar alimentando desculpas, justificativas e narrativas que te protegem da verdade, nada vai mudar. A mudança real, aquela que liberta, começa quando você tem coragem de olhar no espelho e encarar quem você realmente é, com tudo o que isso inclui, inclusive o que te envergonha, inclusive o que você tem evitado, inclusive as partes que você gostaria de esconder. E não se trata de se julgar, se machucar ou se culpar. Trata-se de tirar as máscaras que você criou até mesmo para si mesmo. Trata-se de parar de fugir. A brutalidade dessa honestidade não está em te machucar, está em te acordar. Porque muitas vezes, a vida que você diz não merecer é exatamente a vida que você construiu com base nas escolhas que vem fazendo ou deixando de fazer. E é duro reconhecer isso. Duro aceitar que você é responsável por permanecer em situações que já não fazem sentido, que você se sabota, que você se abandona, que você faz vista grossa para hábitos que te corroem. Mas enquanto continuar se enganando, continuará estagnado. E a estagnação é o ambiente perfeito para a morte lenta da autoestima. Ser brutalmente honesto é admitir que você sabe o que precisa ser feito, mas não tem feito. É reconhecer que tem alimentado vícios emocionais, padrões repetitivos, ciclos de autopunição, porque isso é mais fácil do que enfrentar a dor da mudança. É enxergar que você prefere ser vítima da sua história do que protagonista da sua transformação. E tudo isso é desconfortável, mas necessário,
porque a mentira confortável te mantém no mesmo lugar. A verdade incômoda te impulsiona para frente. Há uma força inacreditável em dizer para si mesmo: eu estou falhando nisso. Eu me traí quando fiz aquilo. Eu estou deixando a vida passar porque estou com medo. Eu me tornei alguém que eu disse que não seria. Essas frases doem, mas também libertam, porque quando você fala isso com sinceridade, sem vitimismo, sem defesa, você se posiciona como alguém que está disposto a mudar, alguém que assume o comando, alguém que não quer mais viver anestesiado por desculpas. E esse é o ponto de virada. A partir daí, você não depende mais de ninguém para começar a reconstrução. Autoestima não é pensar que você está certo o tempo todo. É ter respeito suficiente por si mesmo para dizer a verdade, mesmo que ela derrube ilusões. É perceber onde você está se sabotando e agir com coragem. É olhar para sua bagunça interna e decidir que você merece algo melhor e que vai fazer algo a respeito. É parar de terceirizar a culpa, parar de culpar a infância, o ex, o governo, o ambiente e assumir: isso aqui é meu e eu vou resolver. Essa postura muda tudo. Não há liberdade sem verdade. E não há evolução sem confronto. Não espere se sentir pronto para fazer isso, porque a prontidão nunca chega. O que chega é o ponto de saturação. Aquele momento em que você já não aguenta mais viver em disfarce, em que o peso de ser falso consigo mesmo se torna maior do que o medo de mudar. E é aí que nasce uma nova força, a força de quem não precisa mais fingir, a força de quem escolhe crescer, mesmo com dor, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Ser brutalmente honesto consigo mesmo é o ato mais generoso que você pode ter com a sua própria história. É dizer: eu quero a verdade, não conforto. E quando você diz isso com o coração aberto, você começa a se curar. Não com frases prontas, mas com atitudes conscientes. A cada dia, a cada pequena decisão, você passa a se guiar por integridade, não por aparência. E essa integridade silenciosa é a base de uma autoestima que ninguém pode tirar de você. Você pode até se enganar por um tempo. Pode construir uma imagem bonita nas redes, pode se distrair com prazeres imediatos, pode acreditar que está no caminho certo porque está ocupado. Mas em algum momento, o silêncio vai te chamar. E nesse momento, ou você escuta e muda, ou continua se perdendo. A honestidade dói, mas a mentira prolonga a dor. E é por isso que ser honesto consigo mesmo é o maior ato de respeito que você pode praticar. Não porque vai ser fácil, mas porque é real. E tudo o que é real tem poder de transformação. Não fuja mais daquilo que você sabe que precisa enfrentar. Não adie mais a conversa que precisa ter com você mesmo. Sente, respira, encare, diga o que precisa ser dito, mesmo que doa, porque do outro lado dessa dor está o início de uma nova relação com você, mais autêntica, mais forte, mais livre, e ninguém pode viver isso por você. É uma decisão sua, só sua. Chegando até aqui, você provavelmente já percebeu que esse vídeo não foi sobre soluções fáceis, frases feitas ou fórmulas mágicas. Foi sobre confronto. Foi sobre olhar para dentro com coragem. Foi sobre parar de fugir de si mesmo e começar, enfim, a trilhar o caminho da reconstrução. E se você chegou até esse ponto, eu preciso te dizer uma coisa com toda a clareza. Já é um sinal de força. Porque a maioria para antes. A maioria não quer ouvir. A maioria desvia o olhar quando a verdade incomoda. Você não. Você ficou. Você escutou. E isso já te coloca em movimento, mesmo que por dentro ainda esteja tudo bagunçado. A autoestima verdadeira não nasce de elogios. Não nasce de validação externa. Não nasce de aprovação dos outros. Ela nasce da sua integridade com você mesmo, da sua capacidade de se olhar com sinceridade, sem filtro, e ainda assim dizer: eu estou aqui e eu me escolho. É esse tipo de confiança que te sustenta quando o mundo desaba. É essa força silenciosa que te faz levantar quando ninguém mais acredita. E você só constrói isso com base em escolhas. Escolhas duras, escolhas solitárias, escolhas que a maioria não está disposta a fazer. Mas se você fizer,
mesmo cambaleando, vai perceber uma coisa: a vida começa a mudar. Aos poucos, mas com profundidade. Quando você mata o personagem que criou para agradar os outros, algo libertador acontece. Você finalmente volta a respirar com autenticidade. Você para de medir palavras para se encaixar. Você para de se podar para não incomodar. Você começa a se ouvir. Começa a se expressar com verdade. E pela primeira vez, você se sente inteiro, ainda que imperfeito. Quando você decide fazer algo difícil que ninguém te cobra, você envia um sinal direto para a sua própria mente. Eu sou alguém em quem posso confiar. E essa confiança muda tudo. Você passa a andar mais ereto, a pensar com mais clareza, a se posicionar com mais firmeza. Não porque se sente melhor que os outros, mas porque se sente mais inteiro consigo mesmo. E quando você pratica a brutalidade da honestidade interior, mesmo que doa, você abre as portas da sua transformação. Você quebra a ilusão confortável da autossabotagem. Você tira a venda dos olhos. E embora isso te coloque frente a frente com suas falhas, também te coloca diante da sua potência. Porque só reconhecendo suas sombras, você acessa a sua verdadeira luz. A verdade, por mais dura que seja, sempre te empurra para frente. Sempre te oferece uma chance de reconstruir com base sólida. Não mais em mentiras convenientes. Eu não sei qual parte desse vídeo mais mexeu com você, mas se alguma frase, alguma ideia, algum trecho te fez refletir, então a missão aqui foi cumprida. E agora eu quero te convidar a fazer algo que pode parecer simples, mas tem um peso simbólico enorme. Comenta aqui embaixo a frase "Eu escolho ser verdadeiro comigo". Escreve isso como um pacto público. Não para mim, não para os outros, mas para você mesmo. Escrever é um ato de compromisso. É como se você estivesse desenhando essa nova versão de si com palavras. E isso tem força, tem energia, tem valor. Aproveita também para curtir esse vídeo, não só porque ajuda o canal, mas porque mostra para você mesmo que esse conteúdo fez sentido, que valeu o tempo que você investiu. E se você chegou até aqui, é porque você está pronto para começar algo diferente. Algo que parte de dentro. Algo que ninguém pode te dar nem tirar. O respeito que você sente por si mesmo. Se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Porque se você gostou do que ouviu aqui, saiba que essa jornada continua. Vídeo após vídeo, ideia após ideia, a gente vai seguindo juntos e cada passo te leva mais perto da sua melhor versão. E se você está assistindo pelo celular agora, já toca no botão de compartilhar e manda esse vídeo para você mesmo no WhatsApp ou para alguém que esteja precisando ouvir essas verdades. Não subestime o impacto de um conteúdo assim na vida de alguém. Às vezes, uma única frase é o início de um novo capítulo. O mundo hoje está cheio de barulho, distração e aparência. Mas aqui, o que a gente constrói é profundidade, clareza e verdade. E isso pode parecer mais lento, mas é real. E o que é real, permanece. Então, lembra disso. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser verdadeiro. E todos os dias, reafirmar esse compromisso com pequenas ações. Porque a autoestima não é um destino. É uma prática. É uma forma de viver. Uma escolha silenciosa que se renova diariamente, no escuro, quando ninguém está vendo. E quando você sustenta essa escolha, ninguém pode te parar. Seja firme, seja inteiro, seja verdadeiro. A jornada começa em você. Nos vemos no próximo vídeo.